Fique ligado a nós para mais um programa Pergunta que o Padre Responde. Vem com a gente. Então, dando continuidade à nossa série de programas Pergunta que o Padre Responde, hoje nós temos mais 4 perguntinhas. Por que se assentar, se levantar ou se ajoelhar dentro da missa? Quando fazer reverência? Quantas partes tem a missa e o que significa cada uma delas? E o que significa a palavra hosana? Vamos lá. Por que se sentar, se levantar ou se ajoelhar na missa? Para que nós possamos entender, é preciso nós sabermos de que a missa é um sacrifício. Quem é o autor do sacrifício? É Cristo. É Cristo que, segundo o autor da Carta aos Hebreus, capítulo 7, ofereceu-se a nós de uma vez por todas em um sacrifício a Deus Pai verdadeiro e louvável. A Igreja, então, através da missa, atualiza este sacrifício. É Jesus o autor do sacrifício. Agora, quem oferece este sacrifício para a santificação das pessoas? Quem atualiza o sacrifício da Igreja? Somos todos nós que participamos da missa. O Padre preside a missa e a Assembleia, junto com o Padre, celebra a missa. Por isso é que numa das orações eucarísticas, a Assembleia responde: fazei de nós uma perfeita oferenda, pedindo a Deus, Pai do céu, que faça com que a nossa oferta seja verdadeira, com que a nossa presença dentro da Igreja seja um verdadeiro sinal de que Cristo se oferta pelo seu povo. Aí eu me lembro de uma expressão que eu aprendi no seminário, nas aulas de liturgia. Nós ficamos assentados para escutar, ficamos em pé para trabalhar e ficamos ajoelhados para reconhecermos que Jesus é nosso Senhor. Portanto, se nós estamos ali atualizando o seu sacrifício no sacrifício da missa, é porque Ele quis. E se nós vamos sair da igreja para viver a missa em benefício das pessoas, é porque Ele quer. E tem sentido. Nós assentamos para quê? Para ouvirmos as leituras. O Evangelho também é uma leitura, mas nós nos assentamos para escutarmos a homilia, que é o Evangelho traduzido à nossa linguagem. Nós nos levantamos no momento das orações. Nós rezamos com toda a Igreja ao Pai do céu. E é a nossa oração que constitui a atualização do sacrifício de Cristo. E nós nos ajoelhamos em que momento? No momento da consagração, quando o milagre da transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo acontece, e também em alguns momentos na hora da comunhão eucarística. No passado, depois de recebermos a comunhão eucarística, toda a igreja, com exceção do padre, era chamada, convocada a se ajoelhar para reconhecer a grandeza do mistério do qual todos estavam alimentados. Agora a igreja também abre a possibilidade das pessoas se assentarem para que o coração descanse nesta grandeza de mistério da qual toda a igreja está revestida por ter se alimentado do Cristo Eucarístico. Quando fazermos reverência, nossa vida em si todinha deve ser uma reverência a Deus. No entanto, dentro da missa, existem 2 formas de fazermos a reverência. Ou nós ajoelhamos, ou então reclinamos a nossa cabeça. Ajoelhamos quando entramos e saímos da igreja, se dentro da igreja tiver o sacrário. Fazemos a vênia todas as vezes em que passamos diante do altar, no momento em que nós pronunciamos o nome de Maria, o nome de Jesus
e o nome de algum santo. Segundo a liturgia da Igreja, esses momentos nós devemos vivê-los abaixando um pouco a nossa cabeça em sinal da reverência pelas pessoas que passaram pelo mundo ajudando-nos a seguir Jesus Cristo. E em reverência, no caso, a Jesus, que passou pelo mundo ajudando-nos a cumprir a vontade do Pai do céu e a entendermos o que é essa vontade e os porquês da mesma. Agora, repito, a nossa vida toda deve ser uma reverência. O perdão, o amor, o respeito, o diálogo, a correção fraterna são formas de nós reverenciarmos a Deus, com o qual nós aprendemos a conviver melhor com os outros e a tratar o ser humano de forma humana. Quantas partes tem a missa e o que significa cada uma delas? Pelo magistério do Concílio de Trento, a missa tinha 3 partes: o ofertório, a consagração e a comunhão. Quando eu falo em Concílio de Trento, eu falo de um concílio que aconteceu no século XVI para propor, por causa da reforma de Lutero, uma reforma interna e externa na disciplina, na lei e na compreensão sacramental da Igreja. O Concílio Vaticano II reduz estas 3 partes em 2, em liturgia da palavra e liturgia eucarística. A liturgia da palavra é o momento em que Deus se dirige a nós, e a liturgia eucarística é o momento em que nós nos dirigimos a Deus, para mostrar a nós o quê? Que é Deus quem age com sua graça, mas nós temos de dar a nossa colaboração. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade, conforme Cristo quis, no espalhar da graça de Deus pelo mundo. A liturgia da palavra, muitos pensam que começa com o em nome do Pai inicial da missa. Não, a liturgia da palavra começa com as leituras que são precedidas pelos ritos iniciais. Portanto, para que a missa seja válida, é preciso a pessoa participar dela todinha, do começo ao fim. Portanto, então, a liturgia da palavra compõe também os ritos iniciais. E a liturgia eucarística começa com o ofertório, que é a apresentação das oferendas do pão e do vinho que o sacerdote faz a Deus como fruto da terra, da videira e do trabalho da Igreja para que o sacrifício de Cristo aconteça. E o que significa hosana é muito interessante. Hosana significa salva-nos, por favor. É isso que significa a palavra hosana em si. Na Bíblia, Jesus foi recebido em Jerusalém pelo povo, com ramos nas mãos e ao chão. O povo o aguardava ansiosamente como Messias e Rei, como um rei que iria libertá-los da perseguição do Império Romano. Jesus nos mostrou que, mais do que isso, Ele veio ao mundo para nos libertar definitivamente de termos o pecado como nosso Senhor e, por isso, de sermos escravos do pecado. Portanto, na missa, nós devemos rezar ou cantar o hosana ainda com voz mais forte, porque é este o momento, literalmente falando, da Eucaristia, em que nós pedimos a Deus que nos salve graças a Cristo, cujo sacrifício está para acontecer. É por isso que a consagração acontece depois do canto ou da oração do santo. O reconhecimento da Igreja de que Deus é 3 vezes santo e por isso é Ele, aquele capaz de, dia após dia, nos salvar, vir ao encontro da nossa fraqueza para nos transformar, a fim de que nós sejamos cada vez mais um povo e uma igreja de corações para o alto. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa Pergunta que o Padre Responde. Paz e bem.